E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Pois é, pessoal, tô fazendo um episódio aqui gravado, vídeo. Você que tá aí no Spotify, escuta no Spotify, mas dá uma olhadinha no YouTube também. Esse aqui vai ser um episódio especial, o episódio número 200, cara. Ah, não. Eu não esperava, de verdade. Quando o projeto iniciou, eu não esperava que chegasse nos 200, mas, cara, vai passar aí muito do 200. A gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente hoje, né? Comemoração, né? 200, poxa. Quem não me conhece, quem nunca tinha visto, quem nunca viu é porque não tá acompanhando o episódio direito, porque eu já deixei alguns vídeos ali sobre minha infância, adoção, tem vídeo que aparece eu lá nos episódios da minha missão também, tem algumas fotos, então assim, né, não é desculpa. Mas, né, já faz um tempo que eu não apareço, então resolvi. Poxa, a membronita tá acompanhando? Não, vamos fazer um episódiozinho. Vou acompanhar aqui no meu notebook. Carregou. Então assim, episódio de hoje sem cronograma nenhum, tá? A gente vai falar aleatório. Eu pensei, cara, né, episodinho 200, vale a pena a gente fazer um videozinho pra membronita que acompanha a gente, né? Então assim, vou falar aleatório. Uma das coisas é uma recapitulação que eu quero fazer sobre alguns episódios, tá? Eu pensei assim, cara, né, tem alguns episódios interessantes. Ah, pessoal, aliás, gostaram da nossa vinhetinha de introdução? E agora, José? Pois é. Cara, eu tava ali pensando, cara, eu preciso mudar, entendeu? O pessoal já falou, essa musiquinha de fundo já bateu bastante. Cara, tem muito episódio com a mesma música. Mas, cara, vou dar uma mudadinha, mas é difícil, cara, difícil conseguir. Eu achei algumas músicas grátis, né? Você tem direito autoral, né? E daí eu pensei, cara, tentar achar alguma música grátis. Nossa, deu erro, não deu certo, cara, tive que regravar alguns, assim, não foi legal. E daí eu pensei, cara, vou mudar essa vinheta também, que já deu, né? Contratei o locutor de novo, né? Fizemos uma nova. Eu pensei, cara, o que eu vou gravar? O que a gente vai fazer? Qual que vai ser a abordagem da nossa nova vinheta? Eu pensei, olha, cara, interessante. Veio aquela ideia e agora José, do Neida veio. Eu pensei, cara, né? Joseph Smith, né? José. Nossa, vai ficar muito legal, até porque a abordagem desse poema é tipo aquele vazio. Aquele vazio, poxa, ele tá sem nada, ele tá sem família, ele não tem mais nada, né? Ele chegou no fim da linha. Cara, Joseph Smith, a gente tá abordando o fim da linha dele, né? O fim da linha porque, cara, ele fez muita coisa errada e agora, não tem mais por onde escapar. A gente tá abordando esses assuntos, vai ficar muito legal. E depois eu coletei alguns vídeos, né? Verifiquei antes se não ia cair, né, num direito autoral. Legal, cara, ficou interessante, gostei, então assim virou nossa nova vinhetinha, né? Se você não conhece o poema, vai dar uma conferida, é interessante. Vamos para o que interessa? Eu quero abordar sobre os nossos episódios, né? Porque qual que era a ideia? A ideia inicial, pessoal, para quem não conhece, em 2020 eu estava ali preocupado de eu sair da igreja, minha família ficar chateada, de eu estar produzindo conteúdo que expõe o mormonismo, a família, o meu sogro também, eu pensei, cara, não quero isso, né? Não quero arranjar mais problema, né? Ou às vezes causar uma frustração na família. Pensei, cara, né? Vou criar algum conteúdo anônimo, né? Então fui lá, né? Contratei o locutor para não aparecer a minha voz. Aí fiz certinho o material, pensei, locutor não foi barato. E também não tava sobrando dinheiro não. Eu pensei, cara, o que mais me ocupou também foi tempo e dinheiro.
Então não posso fazer muito conteúdo, porque eu não posso ficar pagando o locutor para fazer um monte de episódio. Então eu vou tentar deixar o conteúdo sucinto, vou trabalhar em cima de imagem, vou deixar ali a nata da informação. Cara, vou produzir 15 vídeos, 10 minutinhos é um tempo bom, que o pessoal não quer ficar muito tempo ali. Vou distribuir os assuntos em 15 vídeos e vou fazer a abordagem. Ficou assim, passou anos, passou o Covid, nossa, teve um monte de canais interessantes sobre a história do mormonismo. Mormonismo sem censura, Mormon uma ova, a Silvinha, e depois foram surgindo outros. Passou os anos e alguns amigos meus saíram da igreja e falaram: cara, eu saí da igreja e tal, eu acho que você saiu também por causa disso. Eu falei: saí, sim. Eu falei: pois é, eu tô acompanhando até um material ali, o Membro Fiel. Eu falei: pois é, o Membro Fiel é meu. Eu falei: por que não me falou antes? Por que não me falou antes? Eu pensei: cara, mancada, né? Mancada. Então eu pensei: não, agora eu quero produzir mais conteúdo e deixar o pessoal informado sobre a situação da história da igreja. Então começou meu novo projeto, só que eu não gosto de uma abordagem muito agressiva, porque eu quero ter a atenção do membro da igreja que não tem ciência do que acontece, que era o meu caso. Eu era um membro fiel da igreja que tinha medo de estudar a história da igreja. Por quê? Porque eu não quero deixar Satanás vir com informação falsa e minar a minha mente. Então, da mesma forma que as informações vieram para mim de uma forma suave, vieram: olha, dá uma olhadinha aqui no livro de Mormon, oficial da igreja, primeira versão, 1830, pega a sua versão de hoje, dá uma olhadinha, cara, totalmente tranquilo, né? Não, isso daí é de boa. Então eu continuei a escutar e eu queria uma abordagem assim. Então eu resolvi começar essa nova etapa do meu canal contando ali, desde quando eu era da igreja, o pessoal me conhecer, quem é o Ozzy, né? Depois a história de quando eu virei membro da igreja, como foi a minha trajetória dentro da igreja, a missão, cara, nossa, teve um monte de história interessante da minha missão. E fazendo essa transição suave para que o membro, ele possa ver como eu era um membro fiel da igreja, como algumas questões da história da igreja surgiram e onde e como eu consegui respostas para essas questões. Então, para o Membronita ver como foi essa transição de um membro fiel da igreja adquirindo algumas informações verídicas sobre a história da igreja, mostrando que não tem nada de Satanás, é ali informação de fontes da igreja, fontes oficiais, né? Então, o que é? Olha aqui, isso aconteceu no passado, por que a gente não sabe? Poxa, é interessante saber. Vamos para o que interessa então desse episódio? Quais são os principais episódios para mim, né? Assuntos que eu gostei de tratar. Eu comecei a abordar essa história da igreja lá no episódio 33. A gente fala sobre a evasão, né? Tá acontecendo uma evasão da igreja, como é que aconteceu isso e tal. Vamos dar uma olhadinha em alguns episódios que você não pode perder. Você que tá chegando no canal, tem um monte de coisa, eu também, cara. Por exemplo, quando eu tava querendo estudar sobre a história da igreja, eu vi, Mormon Stories, o pessoal me indicou. Fui lá dar uma olhada, cara, 1000 e poucos episódios, cara, de 3 horas, não vai ter como eu abordar todos esses assuntos. Eu preciso ali, informação, rápido. Então, o que eu fiz? Selecionei episódios do meu interesse. Tranquilo, não precisa maratonar tudo. Maratona, vai ajudar nosso canal, vai adquirir informação, mas, cara, você tá no corre, não tem problema. Você chegou agora, quer saber qual episódio que vale a pena ver? Vamos dar uma olhadinha? Episódio 34, não perde, ele fala bastante sobre as alterações do livro de Mormon. É muito importante você entender por que essas alterações são decisivas na veracidade do livro. Episódio 40 fala sobre os estudos do B.H. Roberts. Cara, B.H. Roberts era um líder muito importante na igreja, um cara muito estudado, ele sabia bastante, ele não tinha motivação para chegar e falar mal da igreja. Cara, como é que foi aquela reuniãozinha que ele fez com toda a liderança? Por que é que ninguém chegou numa conclusão? Muito estranho. Então, assim, não perde esse episódio. Episódio 44, que fala sobre o DNA. Cara, esse estudo de DNA e do Murphy, e ele chega e faz um estudo para ele identificar, né, de onde vieram os antigos habitantes das Américas, os indígenas. É óbvio que eles vieram lá de Jerusalém, são os nefitas, lamanitas, jareditas, membronitas não, mas o restante são esses, né? E de repente no estudo de DNA não bate, cara, que história é essa? Que história é essa? E depois a igreja tenta mudar o discurso dela, fica feio. Não. Para mim, a informação que bateu mais forte foi a questão dos papiros.
Foi olhar que, cara, encontraram os papiros que Joseph usou para escrever a Pérola de Grande Valor. E de repente, a igreja confirma, são os papiros mesmo de Joseph. E depois os estudiosos veem que, cara, não bate, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como é que funciona isso? Cara, isso bateu forte e eu pensei, não, cara, não tem nada a ver. Cara, eu até as informações ali, erro no livro de Mormon, né, primeira visão, alguns comportamentos de Joseph, poligamia, racismo, cara, eu tava tentando ali, tentando arranjar alguma explicação. Mas quando chegou nessa dos papiros, eu falei, não, cara, não, daí não tem como. Tava tentando ali erro dos homens e tal, mas depois quando chegou nessa, eu falei, não, cara, eu tô tentando arranjar muita desculpa pra proteger uma coisa que, cara, não é verdade. Não é verdade. Daí a somatória de um monte de coisa pequena bateu forte com essa e eu falei, não, cara, realmente, se eu tava com alguma dúvida de que se a igreja era verdadeira ou não, acabou minha dúvida aí. Então, episódio 49, bem importante. E depois, sequencial, o episódio 50, em que é mais ou menos parecido com esse daqui, né? Só que não é vídeo. Episódio 50 eu falo ali, né, algumas coisinhas sobre mim, como que eu cheguei nessa decisão de sair da igreja e tal. E daí, dos 50 em diante, eu tomo uma pegada um pouquinho mais próxima do meu posicionamento atual. Não perde também o episódio 65, fala sobre as revelações de Joseph que não aconteceram, né? Então ele era um profeta, chamado por Deus, fez algumas revelações. Por que não aconteceu? Por que algumas coisas aconteceram diferentes? Né? Qual a validade dessas informações? Dá uma conferidinha, porque é bem interessante para você entender. Será que Joseph foi um profeta mesmo de Deus? Confere também o episódio 71, fala sobre as diferentes versões da primeira visão. Para muita gente, quando descobre, cara, teve mais de uma versão, quem contou essa versão? Onde foi registrado? Depois a pessoa sabe como realmente aconteceu, bate muito. Porque a base da igreja, basicamente, é essa primeira visão, né? Cara, Joseph Smith, ele viu Deus, Jesus Cristo apareceram e chamaram ele para reorganizar a igreja, e agora essa história aí, que é a principal, ela tá muito mal contada? Que história é essa? Sabe? Então não perde esse episódio. Tem os episódios sobre o racismo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem bastante, só que é muito difícil. Eu nem lembro também do assunto de cada um, mas sei lá, vale a pena ver todos. Todos os sobre poligamia e todos os sobre racismo. Se eu fosse dizer algum mais importante sobre racismo, seria o 97, talvez. Ele fala sobre as revelações da igreja, a igreja tendo que abandonar isso, tendo que morder a língua, cara. Eles deixaram isso como doutrina, sentiram a pressão e tiveram que abandonar. Então, cara, ficou muito feio a relutância deles. E depois, igreja verdadeira, Deus mudou de ideia sobre os negros? Cara, muito estranho. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus? Será que é Deus que tá aí dirigindo essa igreja? Complicado. Depois vem uma leva aí de episódios sobre poligamia, também vai ficar bem difícil agora, que eu não lembro direito qual o assunto abordado em cada um, mas eu lembro que teve aquele episódio onde o cara foi castrado, e assim, cara, retrata direitinho, é uma história que a gente sabe que teve um pouquinho de registro sobre o que aconteceu, de um monte de história que não foi contada, né? Eu não vou lembrar qual episódio é esse, talvez seja o 108 ou o 109, fala um pouquinho mais ali sobre o fim da poligamia. É interessante dar uma olhada em todos. Se não quer ouvir tudo, acho que 108 e 109 são os episódios que eu achei mais interessante. Se você quer algum assunto assim muito complicado da igreja, eu não tinha dado tanta atenção no início. Eu, na verdade, só soube quando eu fui gravar o episódio sobre essa doutrina Deus-Adão. Cara, eu pensava, talvez não seja um assunto muito interessante pra mim. Quando eu abordei o assunto, virou 2 episódios. O plano era fazer um episódio. E olha que eu nem tava muito interessado em fazer. Eu pensei, cara, o que é isso? Talvez seja só uma baboseira. Sabia nada não. Super registrado e super polêmico, a igreja tenta fugir desse assunto, então assim, vale muito a pena ver esse assunto que é o Deus Adão.
Cara, Brigham Young viajou. Não tem como a igreja fugir dessa história, então eles tentam assim, talvez era opinião de Brigham, não sei, né? Mas dá uma olhadinha, vamos ver? Dá uma olhadinha ali, episódio 116. Depois a gente vem com uma leva ali dos massacres, das guerras Mormon, e pra mim foi bem interessante, porque eu consegui me basear. Cara, eu vi assim, a igreja era atacada, era expulsa, mas eu não sabia localizar bem. Eu consegui colocar ali numa ordem cronológica, então vale a pena, se você quiser entender, ver todos ali. Vamos dar uma olhadinha? Começa 121, Guerra Mormon do Missouri, depois Guerra Mormon do Illinois, tem o massacre indígena, depois massacre de Mountain Meadows, depois a Guerra Mormon de Utah, depois tem o massacre de Cane Creek, que é bem mais pra frente. Mas para entender bem, é interessante ver todos esses episódios. Se você quer entender como é que foi essa violência, cara, um assunto novo que chegou para mim que eu não fazia nem ideia, foi esse episódio 123, o massacre indígena. Cara, feio que uma organização religiosa fez isso. E também o massacre de Mountain Meadows, acho que é um assunto bem batido. Não abordei muitos detalhes, né, porque eu sempre quero fazer esses episódios pequenos, tal, para abordar o principal. Mas olha, né, tem aquele livro do massacre de Mountain Meadows da Juanita Brooks, se quiser ler. Eu ainda não li, peguei algumas partes do livro, mas eu acho que vale bastante a pena ler. E já tá na minha lista, eu vou ler. Mas quer entender sobre o massacre de Mountain Meadows? Cara, vê nesse episódio que a igreja, no final das contas, não teve para onde correr, teve que assumir essa bucha. Depois, décadas negando, feio, hein? Depois a gente chegou ali numa leva de vários episódios falando sobre personalidades mormons, e eu acho que, cara, o meu preferido foi o William Law, é o episódio 134, que parece que ele era um cara gente boa, sabe? Ele tava na liderança da igreja, viu uns negócios meio errados acontecendo e falou, cara, não quero participar disso aqui não. E tanto que foi ele que fez aquela exposição da poligamia, em que Joseph Smith chegou lá e tacou fogo na gráfica dele, e depois Joseph foi preso por isso e acabou, né, morrendo por causa disso. Então eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nesse episódio, William Law 134. Depois a gente entrou numa leva ali falando sobre as publicações da igreja, e assim, tá, beleza, né, é um pouco complicado, é pra quem tem interesse, né, pra quem tem interesse dá uma olhada em todos os episódios, mas se você quer ver um que eu particularmente achei interessante, é o que fala sobre Journal of Discourses, porque a igreja pregava o Journal of Discourses como assim, né, uma obra padrão, basicamente, né, tudo ali é discurso de profeta, e cara, tem uns discursos ali complicados. E hoje a igreja tenta se esquivar, fala, não, pessoal, Journal of Discourses é passado, entendeu? Não vamos focar nisso aí. Assim, cara, não tem como enterrar a palavra de profeta, cara. Daí a gente chegou numa leva ali falando sobre as igrejas derivadas do mormonismo. E, cara, até quase me passou despercebido. Uma dessas igrejas derivadas que eu comecei a estudar ali, tipo assim, aleatoriamente. Cara, veio uma informação que eu pensei, cara, que foi o episódio 162, que fala sobre a igreja restaurada. Tem a história da Carol. Pessoal, uma história assim bizarra e explica bem como foi a vida dos mormons polígamos na época ali de Brigham Young, só que isso estava acontecendo atualmente. Então, vale a pena conferir esse episódio. Outra igreja derivada do mormonismo que eu também achei interessante foi aquela brasileira, né, do livro selado, episódio 168. Dá pra entender bem como aquele Maurício Berger, cara, o cara parece gente boa, o cara parece convincente, e eu consegui tranquilamente ver no comportamento dele o comportamento de Joseph Smith. Então, se a gente fica em dúvida ali, cara, como que o pessoal acreditava em Joseph, quanta coisa errada ele fazia, quanta coisa ruim acontecia, tem como se você ver, acontece hoje. Então assim, não dá pra gente julgar quem caía no golpe, quem acreditava, porque errado é quem tava ali mentindo, manipulando, né? Quando a gente começou a abordar aqueles episódios sobre as mentiras Sud, um dos episódios assim que eu achei mais interessante, vamos ver, foi o 171, né? A gente até chegou nesse episódio com uma vinheta diferente, né? Sobre a verdade, né? Aquele hino, a verdade que é. Então, eu não tinha nem ideia que liderança da igreja chegava a confirmar que as informações da história da igreja eram verídicas, só que era melhor bota embaixo do tapete. Complicado, cara. Tem registro de apóstolo, profeta falando sobre isso, pedindo para estudioso,
Eu sei que isso é verdade, mas não agrega, então vamos deixar embaixo do tapete? Que feio, cara, que feio. Verdade? A igreja verdadeira não tem nada a esconder. E o último episódio que eu queria citar aqui, importante também para dar uma conferida, é aquele do Paul H. Dunn. Eu não fazia ideia de que existia esse cara, e quando eu vi a história dele eu pensei, só representa muita coisa que a igreja tenta deixar embaixo do tapete também, que a gente não tem nem ideia de que aconteceu. Cara, se os membros soubessem, cara, é só mais um complemento. É só mais um complemento pra gente ver que, cara, tá muito suja essa história. Tá muito suja. E vai ter muito assunto aí, né, que a gente vai ver. É o episódio 187. Ainda dentro dessa leva aí de mentiras sujas. Bom, e esse aqui é o nosso episódio número 200. Pessoal, valeu mesmo por estar acompanhando o canal. Meu intuito aqui é trazer informação para vocês. Se tiver alguma informação também que não confere muito com a realidade, cara, você tem argumento? Tem alguma fonte, tem alguma coisa interessante? Cara, pode trazer, tranquilo. Né? Se eu tiver que fazer alguma errata, fala assim, cara, falei besteira aqui, não tem problema. A gente corrige, tá? Eu não gosto de deixar informação errada, mas, cara, dá uma conferida. Eu trago aqui as informações, as fontes, vocês dão uma olhada. E às vezes tem fonte apologética, fonte crítica, dá uma olhada o que vocês acham mais interessante, o que faz mais sentido para vocês. E tranquilo, né? Toma a decisão de vocês lá, ou chega na conclusão de vocês, tranquilo. Não esquece de seguir o canal, cara. Segue o canal aí no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. A gente vai tentar ver se consegue deixar em algumas outras plataformas também. Mas isso ajuda bastante. Curtir o vídeo, curtir o episódio. Acho que a coisa que mais ajuda também é compartilhar nas redes sociais. Eu sei que é um pouquinho complicado, às vezes você não quer expor, às vezes tem família, às vezes não tem nada a ver. Não tem problema. Mas assim, se você tem alguém, manda no direct, né? Manda no WhatsApp um episódio. Pô, eu tenho aquele amigo ali que tá confuso sobre isso. Cara, eu vou mandar esse episódio pra ele. Perguntar aí, ó, o que você acha desse cara? O que você acha do que esse cara tá falando? Talvez, né? Vale a pena. Belezinha, pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima. Vamos ver. Bateu aquela ideia na mente, eu pensei, e o cara, genial. Não, pode falar, genial, né? Cara, me vê. E agora, José, vai ficar muito interessante, porque o que é? Depois... complicado. A situação que eu pensei que cara pedindo pra estudioso esse cara, e quando eu vi a história dele eu pensei, esse episódio, e até a próxima.